Boa noite. Guerra ao racismo. Apesar da tolerância e da multiculturalidade existente em muitos países da Europa, o racismo e a xenofobia vivem no subterrâneo das sociedades. Portugal até está numa posição confortável. É o país que melhor integra os seus imigrantes, logo a seguir à Suécia. Mesmo assim, os relatos e os casos vão fazendo história. Recentemente, o mundo do futebol viu uma banana ser lançada ao jogador Daniel Alves, razão para reacender os protestos contra o racismo. Boa noite, senhora Alta Comissária. De facto, eu penso que é como eu disse ali no texto, de facto, o racismo escava o subterrâneo das sociedades. Com que prejuízos para as sociedades? O que é que resulta disto? Resulta uma sociedade mais fraca, uma sociedade que não sabe aproveitar o seu capital humano, que não sabe aproveitar a riqueza da diversidade. É uma sociedade fechada, que tem tendência a ficar cada vez mais fraca, e é uma sociedade com muita dificuldade de poder crescer, de poder evoluir, de poder construir as bases daquilo que queremos que seja uma sociedade plural, onde todos têm lugar, independentemente da sua origem, da sua cor, da sua religião, da sua etnia. E, portanto, eu acho que uma sociedade que não combate o racismo é uma sociedade cujo futuro se prevê um futuro muito pouco pacífico. Vamos lá clarificar as coisas. Costumamos dizer, Portugal não é um país racista. Não somos racistas. Isto é verdade? Não, não é totalmente verdade, não. Portugal, enquanto país, tem pessoas racistas e pessoas não racistas. Comparativamente com os outros países da União Europeia, se calhar o que se passa em Portugal é que tem um racismo mais subtil, mais envergonhado. Não é tão possível termos atitudes assim tão visíveis e tão públicas, porque há uma certa consciência social que isso não está certo, mas nas relações privadas acontecem muitos atos de discriminação e de racismo que são, por isso, muito difíceis de combater. Esse racismo foi também surgindo por levas sobre as comunidades que vieram para Portugal, as comunidades imigrantes que vieram para Portugal. Qual é a comunidade que mais sofreu esse ostracismo do racismo? Neste momento, a comunidade que sofre de mais discriminação, ou aquela que mais também chega até nós as queixas, é a comunidade brasileira. Mas é curioso. Gostaria também de falar... Porquê é que acha que é a comunidade brasileira? Também porque talvez seja a mais numerosa. Os portugueses, apesar de serem acolhedores e de serem considerados tolerantes, têm sempre, portugueses e todas as pessoas, todos os seres humanos, têm sempre um certo receio daquilo que não conhecem e das ameaças que podem surgir dali. A comunidade brasileira, porque é numerosa, teve este impacto e tem tido vagas. Tivemos uma comunidade brasileira que veio nos anos 80 altamente qualificada e aí os problemas passavam-se entre os altamente qualificados. Depois veio a comunidade dos finais de 90, princípios de 2000, já mais diversificada do ponto de vista das habilitações e exercendo profissões muito distintas e diversas, mas também trazendo aqui ao de cima alguma discriminação e algum racismo. Mas gostava de chamar a atenção que a comunidade que sofre mais discriminação e mais racismo desenvergonhado é a comunidade cigana. São as comunidades ciganas em Portugal, que apesar de serem portuguesas e de estarem há 5 séculos em Portugal, são aquelas em que mais facilmente ouvimos de uma forma descarada as pessoas dizerem nos cafés, nos táxis, nos autocarros: eu não sou racista, mas não gosto de ciganos. É uma frase já lá vamos, que costuma surgir muito. Deixe-me ir por partes. Falou-me na comunidade brasileira. Sr. Consul-Geral do Brasil, tinha consciência disto que a senhora Alta Comissária acaba de dizer, que a comunidade brasileira é alvo de discriminação muitas vezes? Apesar de estar há relativamente pouco tempo em Lisboa, mas tendo muito contato com a comunidade brasileira, porque eu atendo o público no consulado, eu me dou conta que há, sim, relatos de discriminação de toda natureza, né? Especialmente contra a mulher brasileira. Por razões que talvez não caiba aqui relatar, a mulher brasileira sofre de um certo estigma. A comunidade como um todo, a comunidade brasileira como um todo, como disse a doutora Farmhouse, é uma comunidade expressiva numericamente. Ela é composta essencialmente de pessoas simples, talvez tenham dificuldade de adaptação, mas percebe-se claramente que talvez pela sua origem social sejam discriminadas em grande medida por conta de não preencherem, digamos assim, determinados padrões
que se esperariam dessas pessoas. A mulher, especialmente a mulher brasileira, e digo isso com alguma tristeza, sofre, ademais da discriminação generalizada, a mulher brasileira sofre, alvo de violência doméstica, de discriminação praticada muitas vezes pelos seus companheiros portugueses, né? Eu falo isso com a maior legitimidade porque meus pais eram portugueses e, portanto, eu falo aqui também como português, porque o meu sangue é 100% português. Mas por que é que acha que sucede mais com as mulheres brasileiras do que nos casamentos com portuguesas? Bom, isso eu não sei porque eu não converso com portuguesas que vão ao consulado do Brasil, né? Mas converso sim com as brasileiras. Mas esse é o problema número 1, é a violência doméstica sobre as mulheres brasileiras que vivem com portugueses. A discriminação, mais que tudo, uma discriminação de gênero que se vê dentro do lar constituído por uma brasileira e um português, né? Isso é um fato, né? Não é uma produção de um fato, é um fato real. E eu fico muitas vezes, quando converso com essas brasileiras que aparecem no consulado, me dói muito ver o relato da experiência por que essas mulheres passam e, sobretudo, pela impotência diante de uma situação da qual elas são reféns, em última análise. Porque, de modo geral, há um filho no meio da história. E isso é um complicador. Muitas vezes a mulher brasileira desejaria retornar ao Brasil e não pode, por causa do filho, porque não há, digamos, acordo sobre, digamos, o desfazimento do matrimônio, se é que é um matrimônio ou se é apenas uma união de facto. Mas a grande verdade é que eu percebo claramente que a mulher brasileira sofre, infelizmente, em Portugal, tem sofrido, e esse é o relato. Eu transmito aqui a experiência que eu tenho tido com essas pessoas. E que acha que não acontece exatamente da mesma forma com outras comunidades. Já agora, talvez o professor Jorge Vala, o psicólogo, possa dizer-nos se isso é assim em todas as comunidades estrangeiras ou se é mais com as brasileiras e porquê? Eu gostava, em primeiro lugar, de saudar a realização deste programa, porque este tema é muito pouco debatido na sociedade portuguesa. É evidente que é um tema delicado, porque deve ser analisado com muita precisão e com muito cuidado, mas é um tema que necessita de ser debatido. E neste campo, como noutros campos, há uma enorme falta de debate na sociedade portuguesa. As questões quentes são geralmente escondidas. E antes de retomar o problema que estava a colocar, queria começar por referir umas palavras que disse na abertura do programa. É que Portugal até não estava mal na integração... no que diz respeito a imigrantes. No que diz respeito a Parece que imigrantes. são o que dizem as estatísticas internacionais, a seguir à Suécia. O que nos estamos a referir quando falamos sobre esses resultados é relativamente à legislação existente. E no que toca à legislação, de facto, diferentes governos, mas com um trabalho intenso do ACID, foi possível produzir legislação de natureza igualitária que promove a igualdade das pessoas, independentemente de serem portugueses ou de serem provenientes de outros países. É nesse domínio. No domínio das atitudes e das relações sociais, nós encontramos-nos numa situação de que não nos podemos orgulhar. O último estudo que, em termos comparativos, analisa relações entre pessoas percebidas como sendo de raça diferente e as comunidades de acolhimento, um estudo realizado há 4 anos na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Hungria, na Itália, na Holanda, em Portugal e na Polónia,
coloca-nos numa posição, de facto, muito próxima das atitudes racistas que ocorrem na Hungria e na Polónia e distantes da Holanda, da Itália, da Alemanha e da Grã-Bretanha. Estamos a falar de atitudes abertas. Isto quer dizer o quê? Quando nós fazemos estudos com base nestes questionários, em que perguntamos às pessoas a forma como avaliam, neste caso, pessoas negras, as respostas que nós obtemos indicam-nos a saliência da norma antirracista. Quanto mais saliente numa determinada sociedade é a norma antirracista ou a norma pró-igualitária, menos as pessoas irão manifestar uma atitude negativa relativamente a pessoas que são percebidas como de raça diferente. Ora, o que estes resultados indicam é que, de facto, a norma antirracista em Portugal ainda está... Doutor, há aqui dois dados diferentes. Um é a xenofobia, e penso que é nessa linha que o Cônsul-Geral do Brasil estava a referir-se à violência dos companheiros exercida sobre violência doméstica sobre as suas companheiras brasileiras. O outro é o racismo entre cores, entre raças. E é preciso recordar que Portugal é um país multirracial, não é? Portugal não é um país de uma só cor. Não é? Aliás, hoje já não há quase países de uma só cor, mas muito menos Portugal. Portanto, estamos a falar, nestas duas dimensões. Agora, sobre a xenofobia em particular, que acaba de referir o Cônsul-Geral, como é que se pode explicar, como é que acha que é explicável esta forma de relacionamento de violência com as suas companheiras brasileiras? Não diria que se trata sequer de uma questão de xenofobia. Estamos a falar, neste caso específico, de violência doméstica e não a podemos comparar. Quer dizer, não sabemos se esta violência doméstica, aliás, o senhor embaixador disse isso... O senhor embaixador deu a entender que era em grande escala, não é? Mas não... Apesar de tudo, não temos... Mas como dizia o senhor embaixador, não podemos comparar com aquilo que ocorre entre casais, digamos, em que as duas pessoas são portuguesas. Os indicadores que temos, no entanto, e há um estudo também que foi feito há uns anos, penso também com o patrocínio do ACIDI, relativamente à forma como, neste caso, os imigrantes sentem que são tratados pelas instituições portuguesas e são tratados na vida cotidiana, mostra que não há uma grande diferença, tudo somado, entre o grau de desconforto e discriminação que é expresso pelos brasileiros, pelas pessoas de leste. Há um caso que como foi salientado, são os ciganos, que é um caso à parte, e, de facto, em termos do número de queixas, é provável que haja muito mais queixas dos brasileiros, que são, neste momento, a maior comunidade. A maior comunidade, portanto, explica por dessa Mas, forma. Em termos médios, os valores são semelhantes. Bom, Abel Xavier, durante muito tempo entendeu-se que o desporto era um ponto de congregação, que ali não havia raças. E agora surgiu esta campanha da banana, a banana que foi atirada ao relvado ao seu colega Daniel Alves e que resultou numa campanha que tem atravessado o mundo. Mas eu acredito que hoje o Abel Xavier, que é embaixador contra o racismo, nomeado justamente pelo Sindicato dos Jogadores de Futebol em Portugal, acredito que esta situação não é nova. O próprio Abel Xavier sentiu esse ato racista na pele. Antes de mais, obrigado pelo convite e é muito importante que nós possamos fazer debate sobre essas matérias e, portanto, é de salutar este registro e parabéns também à RTP por proporcionar, digamos, esta interação e opiniões de ideias sobre esta questão. Obviamente, o futebol tem, de alguma forma, lutado intransigente contra estas situações do racismo. Eu penso que a internalização e a globalização, obviamente, teve impacto na nossa indústria, as tecnologias também. Portanto, eu penso que em Portugal, nomeadamente no desporto em Portugal, eu penso que existem boas práticas. Eu penso que por força da integração
de muitos povos, neste caso africanos, porque eu sou africano, eu vim de Moçambique, portanto cheguei a Portugal em 75. Obviamente houve grandes dificuldades de integração, porque Portugal possivelmente não estava preparado para o fluxo de tantos africanos que entraram no país. Fomos viver de alguma forma nos bairros, portanto eu vivi nos bairros, com muito orgulho posso dizer. Viveu no Jamor, não é? No bairro do Jamor. Com muito orgulho eu posso dizer que vivi nos bairros, porque os bairros são precisos de serem entendidos. As pessoas têm que ir aos bairros para perceber o que é que se passa nos bairros. Ninguém vive nos bairros porque gosta de estar nos bairros. Portanto, as pessoas que vivem nos bairros é porque não têm alternativa para viver noutras circunstâncias. Mas existe coisas positivas nos bairros. Por exemplo? O sentimento de comunidade, de partilha, mesmo através das dificuldades. Portanto, são eles próprios integradores. Exatamente. É lógico que existe um estereotipo, e é normal, porque nos bairros também existem coisas más. Portanto, a droga, a violência. A droga, a violência e outras coisas mais. Mas, de qualquer das maneiras, há valores, e neste caso, valores passados em termos de geração, através dos meus avós, dos meus pais, e obviamente eu irei passar aos meus filhos, que precisam de ser entendidos na atualidade, na nossa sociedade atual. E, portanto, eu considero que a indústria do futebol, de alguma forma, tem feito o seu papel, porque, de facto, os mídias estão lá. Mas existem situações que não são visíveis e que acontecem todos os dias na nossa sociedade, porque isto tem a ver, obviamente, com pessoas. E como disse muito bem, nós temos de ter uma certa delicadeza de trato sobre estas questões, porque podemos abranger muitas outras situações. Claro, não é fácil falar delas. E, de facto, é sensível. O tema é muito sensível. O que é que lhe aconteceu quando estava no Everton, por exemplo, em Inglaterra a jogar? A minha viagem foi uma viagem muito gratificante e a minha passagem pelo Everton foi muito marcante. Falamos de dois clubes que são centenários. Podemos comparar com Benfica e Sporting, na cidade de Lisboa. E, de facto, por razões culturais e históricas, o Everton, que é um clube que tem 120 anos de existência, tinha uma conotação territorial racista, digamos. Eu fui um dos primeiros jogadores negros, há 14 anos atrás, imagine-se, há 14 anos atrás, a jogar pelo Everton. Não havia nenhum adepto negro no estádio do Everton. Por ironia, ou não, digamos, passado alguns meses passei para o rival, que foi de facto uma transferência muito falada em Inglaterra, muito difícil, e encontrei um clube completamente multirracial, onde teve uma grande referência John Barnes como capitão do Liverpool, e de facto o impacto da indústria, quando eu recentemente voltei a Liverpool, foi a integração, foi o evoluir da consciência das pessoas na cidade, que fez com que os clubes neste momento respirem. Mas naquela altura não era fácil. Nesses milhares ou milhões de adeptos brancos, sentia que isso era larvar, que estava por baixo esse sentimento racista? Mas eu pessoalmente fui muito bem tratado. Eu pessoalmente fui muito bem tratado, não tive nenhuma atitude racista, porque eu acho que acima de tudo o que deve prevalecer é a qualidade, o seu talento. É o talento. Era a estrela deles. Exatamente. Portanto, as diferenças que nós podemos ter a nível do trato, a nível da raça, a nível da etnia, da religião e tudo, é secundário, porque de facto no futebol acaba por ser um exemplo. Porque se nós, quando falamos de lideranças, no futebol temos a liderança da estrutura, temos a liderança técnica e depois temos uma constituição de um plantel feito com 24, 25 jogadores que no final de contas temos a sociedade dentro de uma equipa. Onde temos várias raças. Mas o que aconteceu ao Dani Alves, não foi uma surpresa para si. Não, de facto não foi uma surpresa, porque de facto... Já tinha acontecido outras coisas similares com outros jogadores. Exatamente. Existe alguns focos objetivos de racismo no futebol. Mas também é preciso ter um bocado cuidado entre o fanatismo e a clubite que existe por parte do adepto, que muitas vezes é emocional e não é racional. Muitas vezes o elo mais fraco é atingir através da cor, da religião. Portanto, eu, por exemplo, joguei na Turquia e nós sabemos que os adeptos turcos são muito particulares, são muito calorosos. Bem, não podem ver os gregos. E os gregos também não podem ver os turcos, não é? E, portanto, muitas vezes existem infiltrações de grupos, por exemplo, nas claques, que eu acho que o futebol e as estruturas, obviamente,
não aceitam esta situação, mas quando são situações cirúrgicas e objetivas, eu penso que ganha-se esta magnitude de impacto racista e muitas vezes tem a ver com o clubite, tem a ver com o elo mais fraco de atingir através da diferença por parte do gosto do clube. E eu acho que isto deve ser também entendido dessa forma. Nem sempre é assim. Felizmente em Portugal não há muitos casos como o que o Francis Obicoelo lhe vou pedir agora que nos conte e que aconteceu não há muitos dias atrás, há algumas semanas atrás, a ele, a Anaide Gomes, não foi? E sobretudo ao Nelson Évora. Sim, boa noite. Isso tem acontecido de vez em quando, mas acontece mesmo. Sim, acontece mesmo. Para mim foi uma grande surpresa. Nós tivemos no grupo para fazer uma festa surpresa para o Nelson Évora, dia 19 de abril, na Urban Beach. Eram os anos dele? Sim, os anos dele. E tinham reservado mesa? Sim, tivemos reservado mesa e tivemos lá num grupo, tivemos 19 pessoas, a maioria é pretos, na minha raça. E chegamos lá no... Eram todos pretos? Não, quase. Alguns jogadores de futebol inglês, alguns amigos vêm da Holanda, Bélgica, e somos quase todos pretos. E chegamos na fila e estava lá um dirigente de Urban Beach e disse assim com um amigo dele, demasiado pretos, que não deixava para nós entrar. E eu, como nós temos classe, porque a pessoa tem classe, e eu não fico chateado, e fomos no outro discoteca para divertir a nossa vida. O grupo por inteiro, as 19 pessoas, ouviram a afirmação? Não todos. Nem todos ouviram, não. Mas os que ouviram registaram e decidiram não insistir, foi isso? Não, sim, porque eu estava... Denunciar depois, mas não insistiram. Porque viram que ia dar problema. Sim, no meu problema, não quero dar problema, porque é uma pessoa muito calma, muito respeitosa de pessoas. E para mim, eu acho que ele não tem educação, falta de respeito de parte dele. Mas para mim, não senti-me mal, senti-me bem. Eu estou contente por ser nascido preto, vou morrer preto e continuo a ser um preto. E esse é fato. Pois isso é capaz de ser verdade, não é? Exato. esse é fato. E por isso, eu acho que é falta de respeito. Eu sou portuguesa e eu gosto de quem vem em Portugal. Foi a primeira vez que uma coisa aconteceu assim. Para mim, eu acho que esse programa é um bom programa para ajudar. E claro. O Nelson Évora, na altura, fez a denúncia na comunicação social, o assunto foi falado, ele hoje não está cá porque está em estágio, creio, não, está no estrangeiro, penso eu, não pode vir ao programa, mas nem a Anaide Gomes, mas enfim, foram todos os que estavam com ele, os mais próximos, que acabaram por fazer a denúncia. Isso alguma vez lhe tinha acontecido? Para mim nunca consigo, porque eu, de vez em quando, venho ao Urban Beach Noutro sítio qualquer, não? Nunca nós temos problema na Inglaterra, já competi em vários sítios, várias discotecas, melhor discoteca na Inglaterra, mesmo andar com chinelo, entrar na discoteca facilmente, nenhum problema. Mas foi uma grande surpresa para mim, aqui na minha casa mesmo, e conselho, eu acho que é muito vergonhoso por isso conselho aqui conosco próprio. Claro que quando estamos a falar disto, nós sabemos que o inverso também é verdade. No seu país, no seu outro país de origem, onde nasceu, isso também podia acontecer com um grupo de brancos? Não. Não? Não, porque nós respeitamos pessoas. Na África nós não temos esse problema entre outra raça. Eu acho que nós, África, somos pessoas mais visitantes do que nós próprios. Eu acho que é a diferença, porque nós tratamos pessoas bem para se sentir em casa. Eu acho que é a diferença que é aí na África e aqui na Europa. Quando compara Portugal com outros países da Europa, nota alguma diferença? Mais, menos? Esse sentimento é mais usual ou habitual na Europa do Norte ou aqui no Sul? A diferença aqui em Portugal, na Alemanha, e eles próprios não gostam dos pretos. Nós sabemos isso. Aqui em Portugal... Somos uma sociedade multirracial. Exato, um bocado vergonhado de dizer, mas... Nós não somos brancos, não é? Nós somos brancos, pretos, amarelos, nós somos todas as cores. Somos pessoas. Sim, somos pessoas. É isso que... aqui em Portugal eu acho que há racista, só que pessoas têm vergonhado de dizer. E tu vai na Alemanha, tu sente bem que essas pessoas não gostam de ti próprias. Tu notas a diferença. Aqui em Portugal, pessoas ficaram mais vergonhadas para dizer.
mas acontece. Era o tal problema que há bocado a Rosário Fermhaus estava a dizer, que... Já agora gostava de acrescentar que em relação ao processo de Nelson Évora, enquanto alta comissária e também presidente da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, foi aberto um processo de contraordenação para averiguar os factos da discoteca, que foi para a inspeção, que com certeza que neste momento está na não é? ASAI, e que, vindo o relatório, depois se tomarão as devidas iniciativas, dependendo daquilo que vier a ser o relatório da ASAI. Portanto, também só explicar um bocadinho como é que funciona, porque o grande drama de Portugal não é só este racismo envergonhado, é o facto das pessoas não denunciarem as situações de discriminação. Não só quem discrimina, falo geralmente quando está sozinho com a pessoa e, portanto, é a palavra de um contra a palavra do outro, como a própria vítima tem um bocadinho... não sabe onde se dirigir, e por isso vale a pena falar que há uma Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial a quem se podem e devem queixar. Que é o que eles fizeram. Que é o que eles fizeram na comunicação social. Eu depois tive a oportunidade de falar com a agente do Nelson para tentar eles fizeram na comunicação social diretamente mas que foi bom. Pela visibilidade que eles têm todos. Eu agradeço que tenham feito, porque o problema é quando fica esquecido ou escondido porque a vítima depois não quer tocar naquela ferida que lhe doeu. E o que tem acontecido com muitas das queixas que nós recebemos... Doutora, mas eles agiram bem em não insistir não, eu gostava momento. muito que eles... em não insistir no momento é uma opção. Podiam ter utilizado os seus direitos, chamar alguém responsável, fazer uma queixa, não só no livro de reclamações, chamar a polícia para ser identificado, mas se calhar fizeram bem, foram-se divertir para outro sítio e para não depois estar a estragar a noite. Situação. Acabaram por não estragar a noite de diversão e denunciaram a situação. Fizeram bem em denunciá-la. Até porque eles estavam com amigos estrangeiros. Sim. Que é pior ainda. Eu percebi que ele inglês e tal. Sim, porque isso também passou na jornal em Inglaterra sobre isso. Sim, não está aqui. Portanto, digamos que era uma bronca, não é? Era chamada bronca. O que era importante aqui, e o que acontece muito com as vítimas, é que depois não querem avançar com a queixa. Ou porque não... E aqui era importante que quer o Obiquel, quer o Nelson, depois aceitassem ir testemunhar, porque quando a inspeção respectiva vai fazer a averiguação, vai entrevistar certamente o Urban Beach, mas precisa de entrevistar também os visados. E muitas vezes os visados depois já não querem. Porque não querem tocar. É natural, é legítimo. Foram momentos de dor. São pessoas que felizmente sabem defender-se e souberam não estragar a sua noite, mas há pessoas que ficam muito feridas e muito magoadas e que depois não querem reviver esse momento difícil, mas que faz com que seja muito difícil. Agora, eu fiz-lhe aquela pergunta, claro, delicada, mais uma vez, porque tudo isto é muito delicado. Então, mas se isto fosse em África, no país de origem dele, isto não poderia acontecer? Ele diz que não, que há uma outra tolerância e que há uma forma de até bem receber. Como é que a senhora alta comissária reage a isto? É capaz. Assim? Agora, de facto, eu acho que todos nós, seres humanos, temos tendência a discriminar quem não conhecemos. Eu já tive a oportunidade de estar em África, num país africano, em que eu era a única branca. E no sítio onde estive numa zona de refugiados, a visitar, já há uns anos atrás, e eu sentia-me absolutamente uma ave rara em que toda a gente olhava para mim e vinham-me tocar. As crianças vinham-me tocar. Sim, mas isso não é racista. É natural, tocar, não é. Essa é uma coisa surpresa, você nunca viram um branco. Sem dúvida. Mas eu era uma atração. Eles nunca viram um branco. Não fui maltratada de todo, não fui maltratada, antes pelo contrário. Mas o que eu queria dizer é que nós geralmente reagimos com alguma surpresa. Pois é, mas aí está, ele acaba de dizer uma coisa interessante, é que nós às vezes não sabemos onde é que começa o racismo ou onde é que é apenas uma surpresa, não é? Sim. Ele diz, mas isso não é racismo, eles só querem olhar porque eles nunca viram um branco. Certo. Como é que se às vezes se Fátima, mas também há atitudes e também temos problemas entre pessoas mesmo dentro do mesmo tom de pele, umas mais escuras, outras menos escuras, e temos situações também de racismo entre elas. Também acontece, ou de pessoas mais escuras em relação às mais claras. Isso também acontece. Agora, é natural que, se calhar, em muitos países africanos, que se veja o estrangeiro como uma oportunidade e que se queira receber bem e que se queira acolher. Também aliás, pode acontecer. isto é muito curioso porque acontece muito com as crianças pequenas, não é? Aqui em Lisboa nem tanto, porque aqui em Lisboa a sociedade é muito mais multirracial ainda, mas se for muito para certas zonas do interior do país, as crianças, a primeira vez que veem um preto, dizem, olha, o que é isto? Ou perguntam, questionam, não é? E o mesmo acontece em África. Portanto, digamos que estas situações de curiosidade é boa. De curiosidade, de reconhecimento, acontecem. Claro que no Brasil, já sei que me vai dizer,
que também é uma sociedade multirracial e isso não existe essa... Porque as pessoas habituam-se a ver desde cedo. Sim, desde cedo. Mas talvez, pegando um pouco o ponto final da sua intervenção, eu estive já em mais ou menos 26 países africanos, do norte a sul, e nunca me senti absolutamente discriminado, nem alvo de curiosidade. Mas confesso que uma vez na Coreia do Sul, em Seul, eu fui a uma loja de departamentos e eu me senti um pouco peixe fora d'água, porque as pessoas me olhavam como se eu fosse um extraterreno, né? O que é natural, porque é alguém que não é parecido com eles, né? Alguém que se distingue pela cor, pelos traços faciais, pela altura, às vezes, pelo tom do cabelo, não sei. Agora, isso evidentemente que não é xenofobia nem racismo. Claro, né? claro. E a minha experiência na África sempre foi muito positiva. Novamente, ia continuar o seu discurso ao Bicoel? Ia continuar, penso que queria acrescentar mais qualquer coisa há pouco. Não, eu já disse tudo e eu acho que vocês e nosso Estado fazer algumas coisas sobre isso, porque ele disse, eu lembro que depois ele disse que não disse isso, que ele disse que nós somos mais vestidos. E eu não sei onde é que nós estamos mais vestidos, sempre estamos bem vestidos. Eu não sei por que ele dizer isso, começar a dizer isso, se não deixar entrar, há motivo, porque ele explica para nós, há motivo, porque não deixar nós entrar, porque não há motivo, não há motivação, porque eu acho que já havia muitos casos sobre pessoas, alguns meus amigos de pretos dizer a mesma coisa, que eles não deixam entrar, e nesse dia calhou mal para ele. Calhou mal, sobretudo calhou mal porque era um grupo de pretos célebres, estrelas, não é? Era um grupo especial. Bom, eu vou já questioná-lo mais a seguir. Há pouco, Rosário Farmhouse disse que a comunidade cigana que era aquela que sofria maior discriminação. Eu tenho que procurar aqui os óculos para dizer bem o seu nome, que eu acho muito engraçado. Piménio Teles é justamente membro desta comunidade cigana. Tem ao lado os pais, o pai e a mãe. Eu fiz um pouco de surpresa no início quando chegou aqui, porque achei-o muito claro para ser cigano. Não sei se isto já é uma discriminação. É um preconceito, eventualmente. É um preconceito. É um preconceito, Fátima. Já é um preconceito, Piménio, está a ver? Eu disse, mas você é cigano, você tem os olhos quase azuis, a sua mãe é loira, você é loiro. Já é um preconceito, se calhar. É verdade, já é um preconceito. Já partimos do pressuposto que vamos pôr uma etiqueta, porque das comunidades ciganas têm que ter determinadas características. Na verdade, antes de passar ao Piménio, dizer que em Portugal temos comunidades muito distintas e por isso dentro da comunidade cigana há muitas comunidades diferentes. Por isso falamos no plural, comunidades ciganas e não apenas uma comunidade cigana, porque são distintas e então como é que estas comunidades ciganas sentem esta discriminação que a Alta Comissária acaba por dizer que existe? Antes de mais nada, boa noite a todos e obrigado pelo convite que está presente. Referiu há pouco que a ideia que as pessoas têm do cigano, pelo menos cá em Portugal, não é ser tão loiro ou tão branco e que isso era uma forma de preconceito. De certa forma, pronto, seria um preconceito, mas acho que é melhor aí um estereótipo físico e não tanto um preconceito. Porque quando falamos em preconceito, já estamos a falar de algo que pode influenciar o comportamento e a atitude das pessoas para com alguém de um determinado grupo, neste caso era o a caso. comunidade cigana. Eu acho que o facto de ele ser branco ou pele mais escura, ou cabelo loiro ou preto, não influenciaria tanto a maneira como reagiriam a mim. No entanto, eu posso dizer isto porque eu fisicamente estou integrado no estereótipo português normal. Sim, é engenheiro químico, não é? Físico. Físico. No entanto... Se calhar no local onde trabalha, muita gente não sabe que pertence à comunidade cigana. Eu não faço a mínima ideia quantos é que sabem, quantos não sabem, mas também não faço questão de esconder. Muita vez permito que eu próprio identifico-me como de etnia cigana, mas muito naquela base da curiosidade. Tu falas um bocadinho sobre ti, eu falo um bocadinho sobre mim, não tanto porque tenho que andar aqui com alguma coisa escrita, não é?
E qual é a reação quando diz que pertence à comunidade cigana? De surpresa, porque ninguém estava à espera. E aí perguntam-me, mas é o quê? É o teu avô que é cigano ou assim? E eu digo, não, é mesmo os pais, os dois, sou 100%. 100%, eles estão aí ao seu lado. Mas veja, é uma surpresa positiva, ou pelo menos neutra, que não aquece nem arrefece, simplesmente ficam curiosos, interessados, mas também já tive algumas reações menos eufóricas. Não é? A pessoa está até contente a falar. Sobretudo quando percebem que, além de ser da comunidade cigana, se relaciona, obviamente, com essa comunidade. Sim, correto. Porque, se calhar, muitas dessas reações acham que está fora da comunidade, que foi tirado da comunidade cigana e que está integrado noutras comunidades. Mas não, o Piménio continua a dar a cara pela comunidade cigana. Sim, e faço questão. Faço questão não só porque eu nasci cigano, há bocado ouvi que fala que nasceu preto, vai ser preto e morrerá preto. Eu nasci cigano, sou cigano e morrerei cigano. É uma identidade cultural, mas também é uma identidade pessoal minha. Diz muito sobre quem eu sou. Se algum dia tentasse esconder isso, apesar de poder ser disfarçado, não faço atenção disso, porque agora, eu não tenho vergonha daquilo que eu sei. Vou fazer a mesma pergunta que fiz ao Bicuela há pouco, vou-lhe fazer assim. Por parte das comunidades ciganas, não há também um certo racismo sobre aqueles que não são ciganos? Por aquilo que parece, uma pergunta parece simples, mas tem uma resposta algo complexa. É porque na questão com os ciganos há toda uma vertente, todo um histórico de maus comportamentos, em que maus comportamentos não pela parte da comunidade cigana, entenda-se, estou a falar da parte não cigana, mas na forma como eles interagem. Foi falado há pouco que os ciganos estão em Portugal há coisa de 5 séculos. Portanto, há uma mágoa e uma amargura que dura há séculos no relacionamento. Há um histórico de marginalização. E que faz com que os próprios ciganos também não se queiram... Há muita desconfiança não se queiram misturar da comunidade cigana com comunidades para com não ciganas. Sim, há muita desconfiança e... digamos que... Eu vou pôr a pergunta de outra maneira. Está muito calejada. Se você casar com uma mulher que não é cigana, a sua mãe vai aceitar? E o seu pai? Eles estão aí. Isto agora já está... pelos caminhos onde eu estou a entrar, meu Deus. Por acaso, não creio que tivesse qualquer tipo de problema nisso, mas não sei. Não, acho que não. Mas não é habitual nas comunidades ciganas isso? Não é o habitual, mas já acontece. Já acontece e começa a ser aceita com algum... Lá está, há sempre alguma desconfiança. Mas aí nós temos uma barreira de desconfiança para passar de parte a parte. Porque nem os ciganos têm um histórico de bons tratamentos por parte de não ciganos, nem os não ciganos têm um grande histórico em que se sentem que os ciganos são bons. Porque a ideia... os não ciganos não conhecem os ciganos. Tudo o que eles têm é baseado em mitos, em histórias, às vezes em mídia. As mídias, porque são um pouco sensacionalistas, escolhem a dedo casos isolados que são tomados como a regra, não como a exceção. E isso vai influenciar todo o... E como a doutora Rosário disse, há comunidades e não uma comunidade única. Por exemplo, inclusive há quem faça a distinção entre os ciganos das comunidades nascidas em território nacional e outras comunidades que vêm de fora, o caso dos romenos, não é? Que é uma discriminação muito, muito usual em Portugal e noutros países da Europa. Os ciganos romenos são postos à margem. Isso é muito habitual. Sim, mas quando se falou de que há muitas comunidades ciganas, não estamos só a falar da comunidade portuguesa, cigana portuguesa ou europeia. Mesmo em Portugal temos várias comunidades ciganas, que são todas portuguesas e que se distinguem umas das outras. E há racismo entre elas ou discriminação entre elas? Não. Isso é uma coisa boa do povo cigano, é que independentemente de sermos de portugueses, ou do sul ou do norte, ou da República Checa ou da Roménia, nós consideramos que somos todos ciganos. Até é uma coisa que muitas vezes quando há assim, algum tipo de questão, dizemos, pronto, já somos ciganinhos. Ou seja, somos todos iguais, somos todos... Não há distinção. Há diferenças culturais, quase culturais, apesar de haver muitas parecenças, também há algumas diferenças.
Mas é tudo isso, não discriminamos. Para que eu compreenda um pouco melhor, vocês têm o seu emprego, têm a sua formação académica, neste caso também, têm os pais aí a seu lado, enfim, faz também da sua vida uma bandeira contra o racismo e contra essa discriminação que diz da comunidade cigana? De certa forma, estou a adotar essa decisão, esse lema, exato. É uma decisão que tomou? Porque eu acho que faço questão de que conheçam que os ciganos não são todos iguais e que os ciganos têm coisas muito boas para dar e receber. Nós tanto podemos aprender com a comunidade não cigana ou com a sociedade dominante não cigana e melhorarmos-nos, como a comunidade ou a sociedade dominante tem muito a aprender também com a comunidade cigana. Temos muito a aprender uns com os outros e vamos muito mais longe quando colaboramos do que quando segregamos, quando dizemos estes são feios, a gente não os quer, porque há uma coisa que tem que pensar, é que nós os ciganos somos ciganos, mas também somos portugueses. Somos cidadãos portugueses como qualquer outro. Mas isso não está em questão, não é? Isso não é mas questão. Muitas vezes está isso em questão, porque nem sequer nos consideram portugueses. Ou consideram os portugueses rascas. Pronto, é a mesma questão. Aí temos casos muito alarmantes, mesmo em Portugal, que se calhar ia chocar a maior parte das pessoas. E esse tipo de casos não passa cá para fora, para os mídias. Casos em que temos campamentos ciganos são completamente segregados do resto do concelho. Temos, inclusive, leis que são contra nós ciganos, de uma forma indireta, que obrigam, por exemplo, comunidades a saltarem de concelho a concelho a cada 24 a 48 horas, sob pena de levarem uma multa porque estão há mais de 24 ou mais de 48 horas naquele concelho. E depois atiram coisas como vocês não querem estudar nem pôr os vossos filhos na escola, mas como é que eu vou ter o meu filho na escola se eu não tenho residência fixa? Como é que vou ter residência fixa se não me alugam uma casa? Como é que vou poder pagar uma casa se não me dão um emprego? Quer dizer, há uma série de contradições, muita gente exige muito da comunidade cigana, principalmente da parte bem mais desfavorecida, e toda desfavorecida ao ponto de falarmos há acampamentos que são quase acampamentos refugiados, em que temos ali uma questão humanitária em mãos, e as pessoas não têm essa noção. Para eles, os ciganos são só aqueles ciganos que eles ouvem falar na televisão ou no café, e não fazem a mínima ideia do que os ciganos sofrem, qual é a verdadeira realidade dos ciganos. Eu imagino que os seus pais estejam muito orgulhosos de si. Não sei se quer o pai ou a mãe tomar a palavra. Se quiserem, façam favor. Mas, entretanto, vou aqui ao professor Jorge Vala, porque esta questão da discriminação, pode sentar, Piménio, dos ciganos é talvez a mais grave de todas, porque há aqui um problema cultural quase inultrapassável. Pois, eu penso que é de facto um dos problemas que nós temos para resolver, mesmo a nível europeu. Há um grande investigador em psicologia social que dizia exatamente que enquanto não conseguirmos entender as nossas relações com a comunidade cigana, não conseguiremos construir uma ideia para a Europa. Eu penso que isto é muito importante porque os problemas e as questões que nos foram levantadas por este testemunho são questões que podiam ser levantadas em qualquer país europeu. Em qualquer país europeu e que se exacerbaram. Mas são culturas tão diferentes, porque parece que há aqui razões inultrapassáveis dos dois lados. São culturas diferentes e que nós continuamos a vê-los de uma forma homogénea. Foi extremamente interessante a referência que fez. Para nós, um cigano é um cigano. Não há comunidades ciganas diferenciadas umas das outras. Aliás, até há o termo cigano pejorativo, não é? És um cigano. Significa que é alguém que é? Exatamente, quer dizer, é alguém que é falso, etc. Alguém que é falso, não é? Vêm todos os estereótipos, vêm todos os estereótipos atrás. Todos os estereótipos. Mas hoje é um dia de catarse. Sim, das duas, uma. Ou pegamos, estes temas são difíceis de pegar. Mas deixe-me fazer só uma distinção. Ou pegamos dizendo tudo, ou então não vale a pena. Portanto, eu gostava de fazer aqui uma distinção que eu penso que é muito importante para este tipo de reflexão,
que é o de distinguirmos o preconceito ou uma atitude negativa relativamente a grupos que, por razões históricas ou religiosas ou de cor, são considerados diferentes, e o fenómeno do racismo, que é alguma coisa bastante mais profunda, que só foi teorizado no século XIX, quer dizer, não é, e foi institucionalizado, por exemplo, na África do Sul, já depois da Segunda Guerra Mundial, que nos Estados Unidos só terminou em meados dos anos 60. Isto eu penso que é importante. Claro, foi fazer essa história. Exatamente. Claro. Foi há poucos anos. E essas, digamos, as crenças que configuram as doutrinas racistas continuam porque as bastante mentalidades presentes. duram muito no tempo, não é? Só mudam na grande estrutura. Exatamente, mas a necessidade de, nas sociedades democráticas e igualitárias, mostrarmos que essas crenças racistas já desapareceram das nossas sociedades é muito forte. Daí que, no episódio que nos foi relatado, com o Nelson Névora e os amigos, a empresa tivesse de imediato evocado uma justificação não racista para justificar a situação que tinha ocorrido. Portanto, nós temos seguranças claramente a manifestarem um preconceito racial. Desse preconceito racial à discriminação, que é um comportamento, vai um passo que umas vezes é rápido, outras vezes é mais lento. Mas quando é rápido ou quando é lento e ocorre, ele necessita de ter alguma legitimidade, de ser apresentado como alguma coisa que não foi motivado pelo preconceito racial ou pelo racismo, mas por razões aceitáveis. Segundo aquilo que eu li nos jornais na altura, eles não estavam vestidos de acordo com as exigências da casa. Mesmo isso, quer dizer, não é uma justificação, neste caso, muito legitimada pela ASAI, porque em termos de legislação isso hoje não é possível, penso eu. Mas, de qualquer forma, há a procura de uma justificação não racista ou não preconceituosa para um comportamento que era efetivamente preconceituoso. E isto, por um lado, significa, isto é, de certa medida, é positivo. É positivo no sentido em que... as pessoas sabem que estão a agir mal. Exatamente. E eu penso que é por isso que estes debates são importantes. Mas apesar de sermos um país multirracial, Cláudia Semedo, apresentadora de televisão, recentemente atriz também, recentemente apresentou, durante muito tempo, apresentou o programa justamente à ACIM, na RTP2, o Nós, que foi dando voz e rosto a muitas destas comunidades e a muitos casos da imigração, mas que nem sempre é difícil, uma atriz, por exemplo, num país multirracial, encontrar o seu lugar. Como é que... há alguma discriminação nisso? Como é que é vivida a carreira? É diferente de ter uma outra cor qualquer? Boa noite. Não sei como será ter outra carreira, porque trabalhei sempre como atriz e como apresentadora de televisão. Tenho a sorte, e sei que é a sorte, porque só consigo lembrar-me da Patrícia Bull também nesta situação, de ter continuamente trabalho e trabalho com alguma visibilidade. E tenho uma coisa que também me deixa muito contente, é que os papéis que vou fazendo, felizmente, não têm cor. Ou seja, não me são atribuídos por eu ter ascendência africana, goesa, portuguesa, uma misturada muito grande, felizmente, mas são papéis que não têm cor, podiam ter sido feitos por mim ou por outra atriz qualquer, com outras características quaisquer. Mas, claro que eu tenho noção, quando ligo a televisão lá em casa, que não há eco daquilo que eu vejo quando saio à rua, que é uma sociedade com muitas cores, com muitos tipos diferentes, e quando ligamos a televisão nós não vemos isso, quer na apresentação, quer na representação. O que é um bocado preocupante, na minha ótica enquanto espectadora até, porque a ficção tem um poder muito grande em criar quadros de sentido. E quando nós continuamente, ou há uma ausência de, ou quando há uma presença, vemos esses papéis sempre relacionados com ou domésticas,
ou profissões menores, que também acontece muito, há um perpetuar dos tais pré-conceitos que a doutora Rosário falava há pouco. O que me deixa também um bocado triste. Acho que é necessário haver uma educação e uma consciencialização para esse eco, porque acho que seria benéfico para toda a gente. Eu tenho situações que me entristecem muito, de meninas muito jovens, africanas ou com ascendência africana, portuguesas, que me vêm agradecer. Obrigada, obrigada porque me mostraste que é possível ser negra e ter sucesso e fazermos alguma coisa de que gostamos. E eu penso, como é que é possível, em pleno 2014, alguém agradecer-me a mim por isso? Há um longo caminho a percorrer, há muita coisa para fazer. E nas várias dimensões da sociedade, não só na televisão, na apresentação, ou em todas as áreas da televisão, mas também, sobretudo, na ficção. Sim, também na ficção. Agora vai aparecendo uma outra novela em que surge um ou outro personagem que já se descola um bocadinho da cor da pele, mas é muito pouco, é ainda muito pouco o que se faz. E se já se vai fazendo em relação à comunidade africana, em relação à comunidade cigana não há casos, em relação à comunidade indiana que está cá em Portugal não há casos, em relação à comunidade brasileira não há casos de irmos buscar... Há uma coisa que acaba de dizer que é muito interessante. Acha que os portugueses discriminam menos a comunidade africana que outras comunidades? Acho que têm mais hábito. Há um contacto maior, há uma proximidade maior com a África. Portanto, somos mais africanos que indianos ou... Temos mais contacto. Se calhar a história aproxima-nos mais. A África e Portugal é uma ponte muito, muito próxima. Portanto, se calhar por isso há uma maior... Essa é também a sua experiência do programa que apresentou durante tanto tempo, do Nós? O Nós tinha uma característica que a mim particularmente me deixava muito satisfeita, que é, nós tratávamos casos de sucesso. Nós queríamos precisamente motivar quem estava do lado de lá, e nós tínhamos o cuidado de escolher todas as comunidades. Nós tínhamos imigrantes do leste, imigrantes africanos, imigrantes brasileiros, tínhamos imigrantes chineses, falávamos de todas as comunidades precisamente por isso, para as pessoas terem noção que há pessoas a fazerem diferente, que não é só o estereótipo do cigano que rouba, do preto que trabalha nas obras e maltrata as mulheres, ou que faz isto ou que faz aquilo. Nós tentávamos dar precisamente o outro lado, o lado que infelizmente a maior parte das vezes é invisível. Porque as pessoas, quando pensam nestas comunidades, pensam sempre em situações precárias, de pessoas que vivem em péssimas condições e que nos vão roubar e que nos vão maltratar e que nos vão fazer mal e que, pronto, enfim. Há pouco ouviu aqui o Cônsul-Geral do Brasil dizer que a maior queixa que chega à Embaixada é justamente das mulheres brasileiras que se queixam de violência doméstica. Tinha consciência disto durante o tempo que fez o programa? Não tinha. Não tinha mesmo consciência disso. Sei que é um problema grave nas comunidades imigrantes que vivem em Portugal. Sei que há muita violência doméstica, mas não tinha noção que, em especial com a comunidade brasileira, isso acontecia. Tem alguma explicação para que as mulheres brasileiras sejam mais alvo deste tipo de situação? Não tenho ideia. O que eu consigo perceber imediatamente quando ouço este tipo de casos é que há uma dependência económica que torna muito mais fácil, que de certa forma empodera estes agressores, porque sentem-se, porque regra geral tanto as imigrantes brasileiras como as africanas, como as do leste, vêm à procura de melhores condições de vida. Há também uma imigração muito qualificada que vem, mas essa é um bocadinho mais invisível, é um bocadinho mais transparente, porque integra-se pela força da economia. Mas eu acho que tem que ver mesmo com questões de poder económico, como a dependência económica. Eu ia perguntar justamente ao Abel Xavier, porque o Abel Xavier hoje, e há muitos anos, já está numa outra dimensão, e há pouco falou do início da sua vida, no Jamor, nos bairros. Tem esta noção de que a dependência económica também é motivo, é o principal motivo de discriminação. Quer dizer, se fossem pretos bem vestidos, teria havido um problema? Muito bem vestidos? Bem, a independência económica eu a vejo como subjetiva.
porque eu acho que nesta nossa viagem de vida, obviamente que nós lutamos por ter melhores condições de vida, uma vida confortável para nós, para os nossos queridos e de alguma forma até para partilhar se for possível. Mas se nós analisarmos que a nossa própria vida, nós não vamos levar nada connosco, eu acho que nós temos que pensar a vida de uma forma completamente diferente em termos de valores. Eu penso desta forma. Independentemente daquilo que eu possa obter, não vou levar nada comigo. Vou levar o sentimento pelas coisas e pelas pessoas. E da forma como eu me comporto perante a vida. E para mim isto é o mais importante. Ela disse algo que eu acho que é fundamental, é que nós tentarmos reverter as grandes referências que nós temos, marcantes, em todas as áreas, e nomeadamente no desporto, grande parte das nossas referências até foram negros, em Portugal. E temos outras grandes referências também nas outras artes, e pessoas com grande talento. E eu penso que temos que focalizar nas referências e numa nova vaga de formação de formadores. Para que a nova geração, porque possivelmente nós temos que fazer a nossa parte. E todos os dias é uma luta constante, não só formar bem, porque estamos sempre em formação. Mesmo como adultos, nós estamos sempre em formação. Claro. E, portanto, eu acho que quando se evoca o poder aquisitivo e o poder de compra, eu penso que se esses valores prevalecem, então muita coisa está a má, porque nós hoje em dia, por exemplo, analisamos que as novas economias estão a prevalecer. Portanto, nós, quando falamos que Portugal colonizou grande parte dos países africanos e há um reajuste neste momento por parte da força da economia, mas isso não deve prevalecer naquilo que eu acho que é relevante. Abel Xavier há pouco disse a palavra negro, o Obi Coelho disse preto. Rosário, eu já tenho ouvido, por exemplo, dizer-se que a palavra negro é mais discriminatória que a palavra preto. Por exemplo, a utilização de um dos termos pode ser ela própria preconceituosa? Como é que se navega perante... Acho que o professor Jorge Vala talvez possa entrar mais nesse detalhe, mas geralmente o negro tem uma conotação mais negativa nos Estados Unidos, na Inglaterra. Sim. Em Portugal, É o contrário. de uma maneira geral, temos tendência a dizer mais negro do que preto, porque achamos, mas pode ser que não, de que preto pode ser mais ofensivo. Agora, o professor Jorge Vala talvez saiba explicar um pouco melhor. Eu queria só dizer uma coisa, Fátima, em relação às mulheres, não só brasileiras, mas às mulheres imigrantes que estão em casamentos mistos, vítimas de violência doméstica. Não é só uma questão financeira, a dependência económica, mas muitas vezes a dependência do seu visto. Ou seja, para estarem regulares, numa situação regular em Portugal, com um visto de residência, muitas vezes foi através do casamento. Mas queria informar que, hoje em dia, se são vítimas de violência doméstica, é possível ser-lhes concedido um visto autónomo, para que o que até há pouco tempo acontecia, que era se o marido ameaçava, e acontecia muito, se me deixas eu vou denunciar-te ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ao CEF, e tu vais ser deportada. Isso não é possível. E se a pessoa é vítima de violência doméstica, pode denunciar a situação e pode ter direito a um visto autónomo, para que não seja só a dependência económica, mas também do visto. Em relação às mulheres brasileiras, ainda também acrescentar não só a questão da violência doméstica, mas mesmo há uma enorme, e o preconceito é grande, entre as mulheres portuguesas e as mulheres brasileiras. E, portanto, é ciúme? Há ali uma ameaça muito grande. Eu devo dizer que conheço muitos casos de pessoas que, quando querem encontrar uma senhora para ir para trabalhar para a sua casa, dizem sempre: eu não quero brasileira porque o meu marido passa muito tempo em casa. Portanto, há assim um certo medo, há um certo medo, uma certa ameaça que possa acontecer. Eu acho que há um certo ciúme, o que faz com que o preconceito se avolume, e também aqui eu acho que o grave e o perigo do racismo e do preconceito é o generalizarmos. E todos nós temos imensa tendência para generalizar pelas vivências que tivemos. Aliás, é mais fácil. No caso das brasileiras, há o caso das mães de Bragança, há uns anos atrás. Nós generalizamos com uma imensa facilidade. Quiseram correr com as brasileiras do distrito. Quiseram e acho que conseguiram. E o que aconteceu é que os maridos passaram a ir à Espanha ter com as brasileiras. Portanto, o problema não era... O problema, Sr. Consul-Geral, é que, de facto, os maridos passaram a ir ter mesmo à Espanha com as brasileiras, não é? Esse é o estigma também das brasileiras. Uma primeiríssima observação. No Brasil, preto é a cor preta, né?
E diz-se preto? Não, disse negro. Negro. Tanto é verdade que... Negro tem uma conotação cultural. Cultural e preto é de cor. Não. O preto é a cor preta, como o vermelho, o amarelo, o verde, etc. O negro é o negro, de etnia afrodescendente. Né? Inclusive, no Brasil, há um Dia Nacional da Conscientização Negra, não preta. Né? Os movimentos no Brasil são movimentos negros e não pretos. Né? No Brasil, a palavra preto assumiu uma conotação negativa. Claro, nos Estados Unidos é justamente o oposto, nigger. Né? Nos Estados Unidos é o contrário. Agora, quanto à pergunta das brasileiras, o que ocorre, eu não sou um especialista na matéria. Né? Quer dizer, não sou um especialista em... Não é que eu não seja um especialista em mulheres, pelo amor de Deus. Não, mas também não sou um especialista em matéria. Bom, mas a grande verdade é a seguinte, é que a minha impressão, e apenas uma impressão, é de que a mulher brasileira, houve um movimento grande de emigração do Brasil para Portugal num determinado momento histórico recente. Muitas mulheres brasileiras vieram a Portugal ou porque acompanhavam os maridos ou simplesmente porque vieram tentar a vida, melhorar a sua própria vida. E isso é comum em todos os movimentos emigratórios. Talvez parcela das mulheres portuguesas tenham visto, sim, efetivamente, nas mulheres brasileiras, porque tinham uma imagem da mulher brasileira que é aquela que, infelizmente, foi vendida ao longo da história. Né? Sempre na praia, com o corpo exposto, liberais, etc, etc. E, na realidade, muitas vieram para clubes noturnos também, não é? Para quê? Para clubes noturnos. É verdade, mas devo lhe dizer que, por conta das minhas funções, eu recebo pessoas de toda natureza no consulado, inclusive essas pessoas a que acaba de se referir. No Brasil há uma expressão absolutamente indigna quando se refere a essas pessoas, disse mulheres de vida fácil. Eu conheço algumas que estão aqui em Portugal e posso afirmar que a vida é muito categoricamente que a vida delas não é absolutamente fácil. Claro. Porque, em primeiro lugar, são reféns de uma situação para a qual provavelmente elas não terão saída. Segundo, são objeto de discriminação. E finalmente, vivem uma grande mentira, porque muitas dessas mulheres têm filhos, né? E têm uma vida dupla. Eu imagino quão difícil não deve ser a vida dessas senhoras. Claro. Né? E como diz a doutora Rosário Farmaus, há aqui um perigo da generalização, porque a maior parte dos brasileiros que vieram para Portugal, obviamente, que vieram para outro tipo de trabalhos e acabaram por ser vítimas de discriminação. E mais do que isso, eu absolutamente não recrimino essas mulheres. Não. Elas exercem talvez a profissão mais antiga do mundo. Né? E, como eu disse, é uma vida muito difícil. Claro. Há pouco o Abel Xavier chamou a atenção para a necessidade de cuidar desde tenra idade destes conceitos e da relação com o outro, seja ele de que raça for. Esse trabalho, esse exercício tem vindo a ser feito em Portugal, também por um esforço acrescido do Alto Comissariado, mas sobretudo, obviamente, daquilo que é a educação em Portugal. O agrupamento de escolas da apelação, Sr. Professor, tem sido um bom exemplo, Félix Bolanos, tem sido um bom exemplo da convivência interracial. Como é que os miúdos nas vossas escolas se relacionam? Porque são escolas muito interraciais. Pronto, eu sou o diretor do agrupamento de escolas da apelação. O agrupamento de escolas da apelação está sediado na apelação e ao pé de um bairro, que é o bairro da Quinta da Fonte, um daqueles bairros onde estão sediados quer elementos de etnia cigana, quer elementos de etnia africana, quer elementos ditos os portugueses, como normalmente se costumam referir. A verdade é que o problema nunca estará resolvido, o problema é um problema educacional e, portanto, é cíclico.
Temos períodos melhores, temos períodos piores. Há alturas em que as famílias e os jovens saem da Quinta da Fonte e entram famílias novas e temos que voltar outra vez a fazer todo um trabalho educativo com eles. O que é certo é que o trabalho que nós temos estado a desenvolver, quer no agrupamento, quer no bairro e quer na freguesia, tem sido um trabalho de prevenção, portanto não de abordagem direta ao problema do racismo, mas mais um problema de desenvolvimento da personalidade de cada uma das pessoas que mora ali naquele bairro. Trabalhamos muito com competências pessoais e sociais, desenvolvemos muito a identidade de cada uma das pessoas, como é que essa sua identidade convive com a identidade do outro. E tudo isto resolve uma série de problemas que ultrapassam meramente a questão do racismo, e quando digo meramente não é só... É uma coisa complicada, mas também outro tipo de situações que vão desde a questão do bullying, a questão de gozar com o gordo da turma, a questão de gozar com o que é do norte, o que é do sul, portanto uma série de questões que depois... Todo o tipo de discriminação. Durante todos estes anos temos vindo a trabalhar e um dos aspectos importantes deste trabalho é que não o fazemos sozinhos, portanto não é uma escola que faz este trabalho sozinho, é uma escola rodeada dos seus parceiros, quer os institucionais, quer os não institucionais, que têm que intervir juntamente com as pessoas que moram naquela comunidade para conseguir fazer esse trabalho. Durante todos estes anos o que eu tenho vindo a notar é que muitas vezes o problema parte por as pessoas não se conhecerem primeiro a si próprias. Também tem ciganos nessas escolas? Também. Em primeiro, as pessoas não se conhecem a si próprias. E ao não se conhecerem a si próprias, desconfiam da identidade do outro. E, portanto, muito o trabalho que a gente vai fazendo é ensinar as pessoas a conhecerem-se a si próprias e, por isso, sentirem-se mais à vontade para se expor perante o outro e para conhecer o outro. E, a partir daí, começa-se a criar uma relação que ultrapassa muito toda a questão de racial, de cor, de pele, e todo o tipo de discriminação que possa Apesar haver. disso que me está a dizer, quais são as comunidades que se relacionam melhor entre si? Há pouco foi aqui dito que, se calhar, as comunidades africanas e as comunidades brancas, portanto, negros ou pretos e brancos, que se relacionam mais facilmente. Eu diria que há pessoas que se relacionam bem e há pessoas que se relacionam mal. Há uns anos atrás, na Quinta da Fonte, houve um episódio de tiroteio entre, diz a comunicação social, entre ciganos e africanos. Eu acho que não. Aquilo foi meia dúzia de pessoas que agarraram em armas e começaram a disparar. Porque, passado 2 meses, aquilo foi no período de férias, portanto, quando começou a escola novamente, nós tínhamos a formação para adultos, e na formação para adultos frequentam muitos ciganos e africanos. E o que é certo é que nessas aulas de adultos à noite, chegámos a fazer concursos de dança, em que misturavam as danças ciganas com as danças africanas, chegámos a fazer concursos de gastronomia, em que estavam todos alegremente, portanto, a cozinhar diferentes comidas típicas de cada uma das regiões e a partilhar entre todos eles. E, portanto, temos um conjunto enorme de pessoas que se dão bem entre elas, independentemente da cor, independentemente de ser ciganos, de serem africanos, e depois temos um conjunto mais restrito de pessoas que se dão mal. Mas normalmente os que se dão mal, a maneira de ser de cada um ou a educação com cada um. Os que se dão mal, normalmente procuram a fraqueza dos outros. E, portanto, se um cigano está zangado com um africano, provavelmente o que vai dizer é que tu és preto. E se o africano está zangado com o cigano, provavelmente o que vai dizer é que tu és um cigano. Pronto. Isto tem a ver com um conjunto de pessoas que têm problemas com elas próprias, não têm problemas com os outros. E, portanto, quando tentam resolver os seus problemas, tentam ameaçar os outros. Isso acontece entre as próprias raças, entre si, Exatamente, entre portanto, este não é um ciganos problema. ou entre isto brancos com brancos. acontece entre as claques do Porto e do Benfica, isto acontece tem a ver entre com a os do natureza Porto humana, e os de não é? Lisboa, tem a ver com a natureza humana. E, portanto, o trabalho que nós tentamos fazer é preventivo. Portanto, é desenvolvendo essas competências pessoais e sociais, não abordando os assuntos diretamente, desenvolvendo essas competências pessoais e sociais no sentido de que depois nenhuma dessas discriminações aconteça. Vou-lhe pedir para passar o microfone ao José Falcão. É o Amadou? Bom, são os dois elementos do SOS Racismo. O Mamadou é senegalês, há pouco perguntei-lhe, por isso já sei. O José Falcão é o rosto mediático do SOS Racismo em Portugal. O Mamadou tem a noção do que aqui está a ser dito, que Portugal não é um país racista, o racismo escava nos subterrâneos, há uma subtileza no ato racista em Portugal, ou não é assim, e de facto sente que a vivência racista também é forte em Portugal? Boa noite. Antes de mais, antes de responder à sua pergunta, eu queria fazer apenas um apontamento, porque acho que também as mudanças começam pelas palavras, pela semântica.
Eu acho que já é tempo de nós pararmos de falar em raças. Não há raças. Há só uma raça. Portanto, humana. Há grupos étnicos. Portanto, acho que, feito esse reparo ou este apontamento, acho que é importante depois, respondendo a essa pergunta. Obviamente que em Portugal há racismo. E, aliás, o grande problema, tinha apontado logo no início o professor Jorge Vala, é que nós temos o hábito de não discutir os problemas em Portugal. É sempre varrer tudo por baixo do tapete. Nós tivemos aqui a falar da questão do racismo de um ponto de vista de uma espécie de bonomia, como se nada acontecesse, como se não fosse uma coisa, como se o racismo não fosse crime. E nós sabemos que o racismo é criminoso, discriminar as pessoas por serem diferentes. E há racismo. Há racismo num país em que nós temos pessoas com responsabilidades. Há pouco estávamos a falar da questão das brasileiras. Nós tivemos pessoas com responsabilidades importantíssimas na sociedade portuguesa, como o antigo bastonário da Ordem dos Advogados, que proferiu a frase mais racista que se ouviu contra mulheres brasileiras nos últimos tempos em Portugal, dizendo que o Brasil, a única coisa que exportava para Portugal era a prostituição. É o maior insulto racista que alguma figura com responsabilidade social e política podia ter feito e podia ter contribuído para acirar o racismo e o preconceito contra, por exemplo, as brasileiras e outros grupos étnicos. Mas, voltando atrás, porque eu acho que é importante nós discutirmos isso com toda a frontalidade. Porque eu, com todo o respeito com a banana mania que anda por aí nas redes sociais, eu sou anti-banana mania. Acho que a banana mania é uma espécie de antiracismo moral. Ou seja... É uma campanha de marketing, não é? Não, eu acho que a questão do racismo é uma questão eminentemente ideológica, eminentemente política, eminentemente cultural. E é desse ponto de vista que temos que discutir. É eminentemente ideológica ou eminentemente cultural? Ou as duas coisas? Ideológica e cultural. E por aí vou. Se nós, por exemplo, olharmos nos últimos debates políticos sobre a questão da diversidade em Portugal, percebemos que há uma questão ideológica de fundo. Nós temos no nosso governo da República um vice-primeiro-ministro que fez campanha contra um grupo étnico, os ciganos, durante muito tempo. E ganhou crédito político usando e instrumentalizando a questão do rendimento mínimo de inserção. Portanto, há uma questão eminentemente ideológica e política na questão do racismo. E nós temos, há tempos atrás, que é uma coisa que não lembra ninguém. Hoje, como é que é possível, no século XXI, em 2014 ainda, alguém se lembrar de inaugurar o Museu dos Descobrimentos? Mas que diabo? Mas quais descobrimentos? Nós não podemos, é por isso que é importante nós discutirmos isto com toda a frontalidade. Quais descobrimentos? Quais descobrimentos? Quais? Se nós continuarmos a ter esta postura de continuidade histórica na relação com o outro, não ajudamos a desconstruir o racismo. E isso é importante. É importante que se diga. E repara, não é aceitável que num país democrático, no século XXI, nós há 3 meses atrás, 4 meses atrás, tivemos uma mulher a quem foi sugerido para laquear as trompas por um tribunal. Porque simplesmente fazia muitos filhos. Era a resposta do Estado. É uma coisa abjeta no século XXI. Há 2 semanas atrás tivemos pessoas que ficaram sem casas porque as suas casas foram demolidas no bairro de Santa Filomena, foram à Segurança Social, a Segurança Social lhes propôs irem juntar-se aos sem-abrigos. Portanto, não estamos a falar de coisa de extraterrestre. São coisas que acontecem aqui e agora, todos os dias, ao nosso lado. Mas acha que alguns desses factos que está a dizer que não aconteciam, assim, se essas comunidades não fossem estrangeiras ou se não forem de cores diferentes, essas pessoas que ficam sem casa, não se fossem, enfim, portugueses, brancos, nascidos ali, isso não acontecia? Não tem acontecido. Portanto, não aconteceria. Não tem acontecido. E mais. Temos um outro problema para mostrar que ainda nós temos o problema do racismo. Nós temos, por exemplo, muita violência policial.
Violência policial é essa que decorre do racismo. Há 2 semanas atrás tivemos uma mulher que foi agredida no centro comercial do Massamá por um agente fardado, que durante toda a agressão passou todo o tempo a chamá-la de preta. Durante a agressão no centro comercial, a caminho da esquadra e na esquadra. Portanto, não estou a inventar, são coisas que acontecem todos os dias. E há 1 ano atrás tivemos julgamento da morte de um menino de 14 anos, o Cucu, que foi morto por um agente policial na Amadora. Aquilo foi quase uma espécie de assassino. E nós até agora, eu tive no julgamento, nas alegações finais, o que ouvi nas alegações finais, por parte da defesa e do Ministério Público, não lembra nada a ninguém. É uma vergonha para a nossa democracia. Porque o miúdo, que já estava morto, foi comparado a um animal naquele julgamento. Portanto, o que estamos aqui a falar é que, de facto, o racismo existe. E isso é preciso... Não se decreta o fim do racismo. Muito bem. Trabalha-se. Doutora, o que o Mamadou nos está a dizer, no fundo, é que o racismo está impregnado também nas instituições, nas próprias instituições. Reconhece que isto é um facto ou a legislação vigente, que é, como já aqui foi dito, pioneira e de vanguarda na Europa nesse sentido, impede que assim seja, como o Mamadou está a dizer? Não, no que respeita à lei da discriminação racial, há uma esperança de que possa vir a ser alterada em breve, porque, de facto, atualmente, a lei que temos não é muito propícia a podermos punir quem pratica atos de discriminação. Tem algumas ineficácias que esperemos que possa vir a ser alterada para poder ser mais eficaz e mais consequente entre o ato e aquilo depois que é a sua punição. O Mamadou também falou de vários casos concretos e eu acho que o racismo deve-se combater essencialmente pela educação e deve começar logo a partir dos 3 anos. Sim, mas se estiver impregnado nas próprias instituições... Sim, pela educação, queria só dizer, pela educação desde os pequeninos, mas também pela formação, e aqui pela formação dos funcionários públicos. E o ACIDI tem uma bolsa de formadores que dá formação na área do diálogo intercultural, na área da imigração, mitos e factos, e também um novo módulo sobre as comunidades ciganas, e está à disposição dos funcionários públicos de vários serviços para poder sensibilizá-los para esta área. Há um longo caminho a fazer-se, é verdade. As instituições são constituídas por pessoas e logo sendo constituídas por pessoas, temos pessoas racistas e pessoas não racistas. Os mecanismos que temos atualmente também não nos permitem condenar de uma forma mais eficaz para que possa ser exemplar e para que se possa não repetir. Agora, que há todo um trabalho a fazer nas várias vertentes, seja na área da educação desde pequeninos, a meu ver, desde os 3 anos, a educação intercultural deveria ser obrigatória, embora a Direção-Geral de Educação esteja a fazer um trabalho forte nesta área e em parceria com a ACIDI estamos a fazer um referencial para a educação intercultural e é atribuído um selo às escolas com as melhores práticas. Na área da formação e da sensibilização da opinião pública, os mídias têm um papel fundamental e este programa é muito importante e está de parabéns, e a RTP está de parabéns por proporcionar estes programas, porque têm um papel fundamental na construção ou desconstrução de estereótipos. Mas às vezes eu penso que, quando se refere aos mídias, que há também essa dificuldade de ser... Há uma dificuldade quase de incómodo, não é? É um tema que é difícil de abordar, que é difícil de pegar. Depois nem toda a gente está disponível para conversar sobre este tema. É verdade. As pessoas colocam de lado, é uma matéria tabu, é uma matéria que não querem dar opinião. É difícil, por exemplo, eu estava aqui a olhar para o Mamadou e a pensar, quantos neste momento não estarão a dizer, mas então o Museu dos Descobrimentos não tinha razão de ser, isso era o que mais faltava. Mas, no entanto, ninguém aqui se calhar lhe vai dizer isso, não é? E se calhar muitos dos que estão em casa também não lhe iriam dizer, ou outros dirão, obviamente. Mas porque sim, é verdade. Há aqui incómodos nisto, correto. há aqui incómodos. Há um politicamente correto instituído na sociedade portuguesa que faz com que as pessoas nem sempre expressem aquilo que sentem e aquilo que pensam. Há dificuldades de encarar estas questões diferentes. É difícil, só pela educação é que lá vamos. De qualquer forma, Silvia Maeso, investigadora do Centro de Sociais de Coimbra, espanhola, residente em Portugal, bom, é preciso pensar que todas estas questões de mentalidades são recentes, como disse há pouco o professor Jorge Bala, e há muito trabalho que já está feito. Hoje, as sociedades de hoje
fizeram um percurso e são menos racistas, ou pelo contrário, as sociedades de hoje, que vivem muito pressionadas e são sociedades porventura mais agressivas, não sei se estou a dizer verdade, mas penso que hoje as sociedades são mais agressivas do que há 10 ou 15 anos atrás, por via, sobretudo aqui na Europa, por via de vários fatores, e a crise, inclusive, tudo isto complica mais ainda. Boa noite. Também queria felicitar o programa por lançar o debate, fundamental. Obrigada. Mas o que eu queria assinalar aqui é que para responder, não é, ao que me está a perguntar, temos de mudar os termos do debate. E parece-me que o que a Fátima comentou, não é, após a intervenção do Mamadou Ba, do como é que o racismo está impregnado nas instituições. E esse é o debate fundamental. Nós temos que começar a falar do racismo como racismo institucional, como racismo que vai muito mais para além de racistas, da existência de indivíduos racistas, de actos racistas. Isso é a ponta do iceberg. Se fala da questão da educação, mas temos de falar da educação não só que ser campanhas de sensibilização, não é? Temos de falar de qual é o nosso sistema de ensino, qual é o currículo, como é que se ensina a história. Nós no Centro de Estudos Sociais temos desenvolvido um projeto que já finalizou sobre discursos sobre a história, sobre como ensinar a história de Portugal, sobre o que está nos manuais de história. E realmente acho que o Mamadou Ba apontou em relação a este museu, World of Discoveries, que foi inaugurado no 25 de abril no Porto, é fundamental debater, porque o que não podemos é continuar como uma história, não é, enaltecedora dos descobrimentos. A história tem que ser ensinada falando de colonialismo. E o racismo não é um fenômeno recente, não é um fenômeno do século XIX. O racismo está vinculado com o colonialismo e são mais de 5 séculos. Daí ele há pouco ter dito que o racismo é ideológico para ele. Que é ideológico e, portanto... Falou de ideológico, político, cultural. Quer dizer, aqui é uma questão também que me parece fundamental e que não se tem assinalado. O racismo está vinculado com poder, com privilégios. E o que temos que reconhecer é que a história dos últimos 5 séculos tem sido uma história da construção do privilégio branco. Os privilégios, que é uma construção de uma ideia de ser branco. Obviamente, como Mamadou Ba assinalou... Eu gostava de ter esta noite aqui o professor Jaime Nogueira Pinto para ter a opinião também sobre esta matéria. Porque me faz falta isso, não é? Eu vejo que este é um ângulo da questão, falta o outro ângulo. Não, parece-me que temos de falar precisamente de quando se apontou como é que o racismo está impregnado nas instituições. Sim, vamos a falar de acesso a emprego, segregação nas escolas, como é que funciona o sistema de justiça em relação às minorias. Há estudos publicados no Observatório de Imigração que assinalam, não? Acho que estudos publicados em 2005, se não me engano, que assinalam que estrangeiros, mesma pena, mesmo delito, mais pena que cidadãos estrangeiros. Deixa-me perceber uma coisa. Para si, não ser racista significa rejeitar um período histórico que foi o período das descobertas, o período do que chamou colonialismo? Não é rejeitar, temos de construir outra narrativa sobre a nossa história. Não é uma questão de rejeitar ou aceitar. O que temos de falar é que o que é chamado os descobrimentos, para muitas comunidades, e os legados históricos, né, que têm sofrido essas comunidades, podem ser vistos no presente, não foi uma história de descobrimentos, foi uma história da escravização. Então aí a história muda, não é? A história muda. E voltando à questão das instituições, e quero aqui assinalar também uma questão que me parece importante. Se fala de estes informes, não é, relatórios sobre a integração nos países europeus, que é Portugal, o MIPEX, não, que Portugal está no segundo lugar. Mas eu gostava de saber, aqui os representantes da COS, acho que conhecem muito melhor a realização destes
relatórios, sim. Mas eu gostava de saber realmente quais são os indicadores, quais são os dados que são fornecidos para... o Jorge Vale há pouco disse a legislação. Não, mas quero apontar uma coisa, porque o Estado português, como também acontece com outros Estados europeus, se recusa a fornecer, a publicar dados relativos à discriminação étnico-racial nessas diferentes áreas, dizendo que há uma lei europeia, não é, de proteção de dados, mas os dados, quer dizer, eu acho que se recolhem, mas se calhar não se publica, mas eu quero saber quais são os dados, não é, de desemprego entre as chamadas minorias étnicas. Quais são esses dados? Acho que a partir desses dados podemos discutir se realmente as políticas, não é, de chamada integração no mercado laboral estão a funcionar ou não. Se não temos os dados, então... Muito bem. Abel Xavier, esse piscar de olhos, o que é que significou? Não, puto. Não, de facto é... Você está a ser ultrapassado pela direita? Não. Neste caso... Não, é importante porque informação, não é? Nós crescemos com a informação, com o conhecimento e, de facto, é notável perceber a conjuntura no qual nós vivemos. Para lá das leis, é preciso ter dados palpáveis. Exatamente. Pronto, isso passa também por lideranças fortes. É lógico que as lideranças nunca são consensuais, mas eu penso que faz hora, já chegou o tempo, obviamente que as pessoas possam sentar a uma mesa de uma forma alargada e consensual, fora de opiniões divergentes, sejam elas políticas, ideológicas, e de alguma forma tentarmos mudar a conjuntura. Portanto, a educação é primordial. Fundamental. O que foi dito aqui pelo agrupamento de escolas da apelação, trabalho em rede deveria existir em muitas das escolas, em todas as escolas com certeza. A formação das instituições, dos funcionários públicos e não só, é primordial também. A convivência, a oportunidade de conviver, porque o grande problema é as pessoas também não se conhecerem e não terem a oportunidade de conviver. E o principal problema não radica, pelo que eu percebi do debate desta noite, entre africanos e portugueses, comunidades africanas e portugueses, radica mais sobre as comunidades ciganas. A discriminação mais desenvergonhada, sim. Mais assumida publicamente, sim, é sobre as comunidades ciganas. Não quer dizer que a outra não exista. Não existe, como vimos aqui esta noite, o Abicel contou bem aqui, mas ele próprio ficou surpreendido, porque ele há anos que está em Portugal e nunca tinha sentido isso, não é? É verdade. Portanto, quer dizer que também não é uma coisa habitual. Mas que se sente na procura de uma casa, na procura de um emprego, mas é mais difícil de se conhecer e de se saber, porque muitas vezes é a palavra de um contra a palavra do outro. Quando recebemos queixas de discriminação no acesso ao emprego, no acesso a um aluguer de uma casa ou variedíssimas coisas, o drama é quando temos a palavra de um contra a palavra do outro, não houve testemunhas. E por isso é difícil saber o que é que se passou realmente. Em relação à recolha estatística, é verdade que Portugal tem tido, até aqui, essa dificuldade, porque quer a Comissão Nacional de Proteção de Dados, quer a nossa Constituição, limita a recolha estatística e há alguma dificuldade nessa recolha. Em concreto, até referindo mais comunidades ciganas, por exemplo, que é recolha étnica, não é feita, não é possível de saber quantas pessoas das comunidades ciganas existem em Portugal. Neste momento, através da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, que existe em todos os países da União Europeia, estamos a desenvolver um estudo para tentar, de uma forma respeitadora daquilo que é a proteção da identidade individual de cada pessoa, mas para podermos conhecer melhor a realidade, para melhor definirmos as políticas, tentarmos conhecer. A recolha estatística é importantíssima, claro, mas não é tão acessível assim, nem tão fácil assim, para podermos saber exatamente dados concretos. Senhor Cônsul-Geral, vamos ao cotidiano, ao prático, que também é no dia-a-dia que estas coisas se notam mais ou não se notam. Por comparação com o Brasil, que é, enfim, se calhar não sei, mas talvez o país do planeta com mais multiculturalismo, não? Até porque o Brasil são Brasis, dentro do próprio Brasil tem muitos Brasis. Por comparação, Portugal, quando aqui chegou, já me disse que ficou surpreendido por haver essa violência doméstica, particularmente exercida sobre os brasileiros, mas o que é que lhe chamou a atenção nesta questão do racismo? É um país com subtilezas? É um país com
hostilidade evidente entre raças? O que é que lhe chama a atenção? Eu não diria especificamente no que diz respeito a esse grupo de pessoas, eu não diria que se trataria propriamente de uma questão de racismo, né? É, sobretudo, um misto de intolerância e xenofobia ao mesmo tempo, né? Isso tudo alimentado por um sentimento, digamos, de dependência que se cria naturalmente quando há uma dependência econômica, né? Muitas vezes não apenas uma dependência econômica, também há uma dependência institucional do ponto de vista imigratório, né? Eu diria que, enfim, essencialmente é um pouco isso, né? A verdade é que os relatos que eu tenho recebido são relatos negativos, preponderantemente negativos. Eu também não posso generalizar, porque eu não conversei com todas as brasileiras que se encontram nessa situação, né? Não posso multiplicar por 10 mil uma conversa que eu tive com 10, 20 ou 30 pessoas. Mas, se 10 ou 20 ou 30 pessoas dizem a mesma coisa, presume-se que haja uma tendência, né? E a tendência, infelizmente, é um pouco essa, né? Agora, se nós pudéssemos voltar ao início da conversa, podemos voltar à questão do futebol, né? Para dar uma informação que eu acho muito interessante, que tem que ver com o racismo, obviamente, e que aconteceu no meu país. Eu, como filho de portugueses, sou adepto, torcedor, de um clube português do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama. E o Vasco da Gama, que foi criado por portugueses, foi fundado por portugueses, quebrou um paradigma no Brasil. Foi o primeiro clube de futebol que integrou ao seu plantel, ao seu grupo de jogadores, negros e pardos. Negros e pardos. Pardos? Pardos que são mulatos. É designação oficial. É designação Olha, pardos oficial. nunca tinha ouvido essa. A designação oficial é pardo. Que abrange, digamos, uma coloração bastante ampla. Eu acho que eu fiquei sem som. Não, ficou bem. Bom, o Vasco da Gama, então, justamente por ter integrado ao seu grupo de jogadores pessoas que naturalmente tinham talento para o futebol, e isso viu-se muito mais tarde com a integração dos países africanos à FIFA, e Europa hoje em dia, enfim, está tomada no bom sentido por jogadores africanos. O Vasco da Gama, então, começou a ter resultados muito positivos. E a reação dos outros clubes do Rio de Janeiro, que eram clubes, digamos, de índole racista, porque só neles jogavam brancos, educados, filhos de famílias ricas, pertencentes à elite. O Vasco da Gama foi alijado da Liga do Rio de Janeiro, pelo simples fato de ter jogadores que não corresponderiam ao padrão dos jogadores idealizado por esses outros clubes. Inclusive, talvez ninguém aqui conheça, mas o clube de futebol Fluminense, que é um clube do Rio de Janeiro, é chamado de pó de arroz, porque alguns jogadores que não eram brancos, ao entrarem em campo, colocavam pó de arroz. Né? Isso dá um pouco a demonstrar. Isso nós estamos falando, naturalmente, dos anos 50. Não, antes, um pouco antes do que isso. O Vasco da Gama foi o primeiro campeão do Rio de Janeiro em 1923. E, portanto, estamos fazendo mais ou menos dessa época, talvez poucos anos mais depois. Mas, enfim, a verdade é que havia um racismo enraizado. Claro, há um percurso em todo o mundo e também no Brasil, que é, digamos, um dos países mais interraciais. Eu tenho que terminar o debate. Só uma informação muito objetiva, é que, de acordo com o recenseamento brasileiro 2010, a população brasileira de negros e pardos, porque essa é a classificação, já é a maioria, é 50,7% da população brasileira. Muito bem.
Brancos, negros, pretos, pardos, amarelos, somos todos nós. Vermelho. Vermelhos não há. Os indígenas. Os índios. Está bem, os indígenas. Eu queria só uma frase, porque eu tenho que terminar o debate e tenho que ler um poema. Que aqui está. Não, eu só queria dizer que na nossa luta constante está também a Liga envolvida, a Federação Portuguesa de Futebol, árbitros, treinadores, jogadores que são os grandes protagonistas, mídias e pessoas. E são esses todos, dessas cores todas, brancos, negros, pardos, pretos, amarelos e vermelhos, que vão estar agora no Mundial do Brasil. Eu só ia terminar o debate com um poema que venceu o primeiro prémio, justamente do Alto Comissariado para o Diálogo Cultural e para a Imigração. Está aqui publicado neste livro, 39 poemas e contos contra o racismo. É de uma jovem de 13 anos, não é? Portanto, podia ser uma menina das escolas da Apelação, não sei de que escola é, e chama-se Sou Como Tu. Nasces, sobrevives, cresces, observas, sou como tu. Optas, decides, queres, trabalhas, sou como tu. Amas, sofres, vives, acreditas, sou como tu. Somos diferentes, somos iguais, somos filhos, somos pais, sou como tu. É um poema tão singelo que resume tudo. Há uma expressão que eu queria recuperar e que tem a ver com o poema. O Mamadou disse há pouco que só há uma raça. É de facto a raça humana. Somos nós. Todos que por aqui andamos neste planeta. Muito obrigada por terem vindo. Boa noite.